Olá, turma! Eu vou falar um pouco sobre o modernismo brasileiro e a Semana de Arte Moderna de 1922, ok? Então, o primeiro momento aí do modernismo brasileiro mostra a agitação social e política vivida pelo país no início do século XX, né? Momento este de insatisfação. Isto em decorrência de fatores históricos que ocorreram neste período. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 também trouxe aí reflexos para a sociedade brasileira, né? E dentre outros fatos, aí nós temos a eleição de Arthur Bernardes para a presidência da República, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a revolta do Forte de Copacabana, aí, que foi encerrada com uma caminhada fatal de 18 do Forte contra 3.000 soldados do governo, a Revolução em São Paulo, em que os militares exigiam representação política, o voto secreto, né? Justiça e o fim da corrupção, e o movimento dos tenentes junto à coluna Prestes, como também a economia brasileira, né, que passou por uma crise violenta depois da queda da Bolsa em Nova York, iniciando aí um período de dificuldades, dando força a greves e protestos. E em 1930, que ocorreu a Revolução de 30 e Getúlio Vargas assumiu a presidência da República, dando início aí à Era Vargas, ok? Então, essas transformações sociais e políticas, né, pelas quais estava passando o nosso país, influenciaram uma mudança radical aí nas artes, ok? Então, assim, dando uma tentativa, né, de reestruturação do país politicamente e também no campo das artes, estimulado aí pelas vanguardas europeias, alguns artistas da época passaram a propor a liberdade de criação artística e o fim das regras, né, que comandavam aí a arte do século XIX. Pretendiam colocar o Brasil no mesmo ritmo que o resto do mundo, valorizando aí as coisas do nosso país, redescobrindo os valores, né, do nosso povo e assim assimilando ao máximo a liberdade da realidade linguística, ok? A Semana de Arte Moderna de 1922 foi considerada um dos marcos principais aí no início do modernismo no Brasil. Só que antes dessa Semana de Arte, ocorreram alguns fatos culturais importantes, como o lançamento da revista semanal Pirralho, em 1911, por Oswald de Andrade, como também o seu retorno em 1912, né, para o Brasil, depois da sua primeira viagem à Europa, trazendo ideias aí do futurismo. A realização de exposição de Lázaro Segal, em 1913, também a realização da exposição individual de Anita Malfatti, em 1917. A publicação do artigo Paranoia ou Mistificação, escrito por Monteiro Lobato, em 1917 também. E Menotti Del Picchia publica a obra Juca Mulato e Manuel Bandeira a obra A Cinza das Horas, também em 1917. Em 1919, Manuel Bandeira publica Carnaval. A imprensa publica artigos atacando o academicismo e o passadismo em 1920. E Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Armando Pamplona buscam apoio para o movimento modernista. Então, isso tudo aconteceu antes da Semana de Arte Moderna de 1922, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro deste mesmo ano, ok? Então, a Semana de Arte Moderna ela foi um evento cultural que consistiu na apresentação agressiva de todas as formas de arte moderna. Então, a intenção, né, desses artistas era clara, impor a arte moderna à sociedade brasileira. E nesse evento apresentaram-se aí vários músicos, pintores, escultores, poetas e escritores. Aí tem uma foto, né, de alguns desses artistas que estavam presentes nessa Semana de Arte Moderna. Então aí o nome de alguns deles, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Victor Brecheri, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Méliès, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida e Di Cavalcante. Aí tem uma publicação, né, um panfleto informando que no dia 17 de fevereiro é o terceiro e último dia, né, do grande festival de Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal, né, com a apresentação de Villa-Lobos, ok?
Então o evento ele foi inaugurado aí com a palestra de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna, seguindo de apresentações musicais e exposições artísticas. No segundo dia, o evento não atraiu muito público com a apresentação de Menotti Del Picchia e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi lido por Ronald de Carvalho, porque Manuel estava doente, não pôde comparecer aí ao evento. Estando ainda mais tranquilo, no terceiro dia, com a apresentação musical com misturas de instrumentos exibida por Vila Lobos, igual aquele panfleto que nós vimos lá anterior, A crítica ao movimento foi severa, pois as pessoas não conseguiam compreender a nova proposta da arte. Então a Semana da Arte Moderna ela foi um evento que consistiu na apresentação agressiva de todas as formas da arte moderna. E a intenção mesmo era essa, de causar esse espanto mesmo nas pessoas, E os espetáculos e as conferências sobre arte moderna não agradaram o público. Por quê? Porque eles defendiam ainda o tradicionalismo e gostavam das rimas e das regras dos poemas parnasianismos, E a arte moderna era contra esse tipo de literatura, de regras, de rimas. E houve aí muitas vaias e críticas durante as apresentações. Mas a Semana de Arte Moderna ela teve aí grande importância, pois ela foi aí o pontapé inicial para a liberdade estética da arte moderna, ok? Também houve a influência, estrangeira do futurismo e do expressionismo, E a intenção mesmo dos organizadores era atacar o parnasianismo e defender essa liberdade criadora nacional. E apesar das péssimas reações do público, os artistas ainda quiseram ir mais longe, passaram a produzir aí as suas obras com mais agressividade e os textos ainda mais irônicos que criticavam diretamente a sociedade burguesa e seus valores. E após a Semana de Arte Moderna foram criadas aí inúmeras revistas, movimentos e manifestos. Tem aqui uma delas, Claxon, é uma das revistas que foram publicadas aí depois da Semana da Arte Moderna. E o Manifesto Pau-Brasil, em 1924, que foi criado aí, lançado por Oswald de Andrade, enquanto ele visitava Paris. Ele propunha uma liberdade, livre aí para a literatura, uma literatura irreverente, extremamente brasileira, com expressões do povo sem a ligação com a Europa. E esse manifesto defendia a valorização das riquezas e de toda a espécie de cultura brasileira. Logo veio o Manifesto Verde e Amarelo, em 1926, que ele surgiu como uma forma de resposta ao nacionalismo exagerado do Oswald de Andrade. Ele defendia uma liberdade plena, valorizava o Tupi-Guarani e escolheram a anta como um símbolo do Brasil, ok? E logo, Manifesto Antropófago, lançado novamente por Oswald de Andrade, publicado na revista de Antropofagia, em 1928. Tratava-se de uma retomada do Manifesto Pau-Brasil e uma resposta ao conservadorismo do Grupo Verde e Amarelo, ok?